Nós vamos fechar os nossos olhos, descruzar braços, pernas. Vamos respirar bem profundamente, fazendo 3 respirações, cada um no seu tempo, bem lentamente, inspirando, segurando este ar e soltando lentamente. Vamos soltando toda a musculatura. Vamos lá, inspirando, segurando, soltando as preocupações, o cansaço, inspirando, segurando e soltando tudo aquilo que nos incomodou durante o dia. Nesse momento, nós vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, junto conosco. Vamos sentindo os amigos espirituais, os guardiões adentrando os nossos lares, com uma energia de luz, de amor, de muito acolhimento. Os nossos lares repletos de energia fortalecedora, que ilumina, que ampara, que fortalece. Nós vamos mentalizando essa energia, os guardiões em torno do quarteirão onde moramos, para que irmãos com menos conhecimento possam ser afastados. E nós vamos assim buscar a sintonia com o Hospital Santa Cruz, com o Luiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz. E vamos sentir todos os mentores amigos do Pingo de Luz. Esses irmãos com amor, com acolhimento, de mãos dadas com Moisés, ele nos leva até a presença de Maria, a nossa mãe do amor, e de mãos dadas conosco nos leva à presença de Jesus, o nosso mestre, que segura em nossas mãos e sentimos toda a sua paz, todo o amparo de Jesus, que nesse instante nos leva até a presença do Pai Criador, esse Pai de misericórdia, que nos envolve em amor, em fé, em esperança. E com muita gratidão, e todos nós unidos, gratidão por estarmos aqui nesta noite, para que possamos assim expandirmos a nossa consciência. Nós vamos assim dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E nesse instante, sentindo toda essa luz, sentindo todo esse amparo, nós vamos envolvendo a sala do acolhimento de amor com os guardiões, em muito violeta e muito verde, para que tenhamos uma sala repleta de luz, de acolhimento e de muita fraternidade. E na sala das radiações, nós vamos assim mentalizando
toda a proteção, toda a amorosidade, com muitas flores, com muita energia do amor, do acolhimento, a envolver a cada médium, que cada médium possa sentir todos os mentores amigos que estão conosco nessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom acolhimento. Obrigado. Bibi já está transferindo? Tá. Tudo bem com vocês? Tudo Deixa eu bem. faltar a Rita. Já foi também. Boa noite. Tá Sim. todo mundo. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos fazer um acolhimento, vai ser um pouquinho diferente dos outros, mas é importante que a gente possa abrir o coração e se colocar, porque não tem ensinamento, não existe uma receita de bolo que todo mundo segue e chega onde que precisa. Cada um tem a sua história, cada um tem seu modo de pensar e agir, e é na divisão dessa experiência que a gente consegue crescer, né? Então vamos lá. O título de hoje é Não Vale a Pena. O passado é passado, acabou. Não podemos mudá-lo agora, mas podemos mudar nossa atitude e nossos pensamentos com relação a ele. É uma enorme perda de tempo ficarmos nos castigando no presente, porque alguém nos machucou há tantos anos. Não vale a pena. Quem falou isso foi a Louise Hay. Na cronologia emocional de muitas pessoas, o passado ainda não passou. Somos constantemente visitados pelas memórias dolorosas do que nos aconteceu, as quais são retroalimentadas por uma doentia necessidade de nos sentirmos feridos novamente. Alguma coisa acreditamos que ganhamos com isso. Exposição das nossas feridas para atrairmos a atenção amorosa do outro? Exaltação do nosso orgulho? Como alguém foi capaz de fazer isso comigo? Seja lá como for, a manutenção do ressentimento, sentir de novo a dor passada, é incompatível com o bem viver, pois não deixa de ser um comportamento que adoece a nossa vida, o nosso corpo, as nossas relações sociais. A dor fere, dilacera, física e emocionalmente. Agora imaginemos a dor ressentida, aquela que é relembrada insistentemente com as mesmas emoções do primeiro golpe. Como mudar isso? Sêneca afirmou que faz parte da cura o desejo de ser curado. Primeiro, então, precisamos querer largar a morbidez do ressentimento, abrir mão de viver como ressentido e querer cicatrizar a ferida antes que ela infeccione de tanto ser resvalada. Depois, admitir que nenhum processo terapêutico pode mudar os fatos ocorridos, mas podemos mudar a narrativa dos fatos, isto é, o ângulo pelo qual enxergamos o que nos aconteceu. Olhar para trás com uma perspectiva positiva e entender que o que ocorreu não nos define, e sim nos serviu de lição do quanto devemos cuidar de nós mesmos com o amor e o respeito que nos faltaram. Paremos de nos castigar pela repetição do que fizemos conosco. Quando eu li esse texto aqui, quando fui estudar ele, a gente sempre faz isso, né? Quando a gente vai estudar um negócio, a gente faz uma autoanálise e fica tentando ver
como que esse texto se aplica a nós, para que a gente possa ter como começar o nosso, a nossa conversa, né? E eu gostaria que todo mundo fizesse isso, né? Porque o texto, no final das contas, ele fala de ressentimento e mágoa, né? Coisas que a gente já, em outras conversas aqui, a gente já percebeu que todo mundo tem. Uns mais, outros menos, uns com mais intensidade no sentimento, outros com menos, mas todos nós somos afetados uma hora ou outra pelo ressentimento e pela mágoa. E isso causa perturbação na gente, né? E às vezes as pessoas têm isso tão arraigado dentro de si que nem percebe que vive nesse ressentimento do passado, nessa mágoa daquilo que aconteceu no passado, né? E aí a gente quer expandir o que foi dito aqui, o texto, para mais do que uma pessoa fazendo alguma coisa para nós. A gente quer expandir para aquilo que nos magoa na vida. E às vezes são coisas que a gente mesmo faz para nós mesmos, né? Magoa a gente porque a gente depois descobre que aquilo não deveria ter sido feito e a gente fica naquele ressentimento de nós mesmos. Às vezes, não é tanto alguma coisa que alguém fez para nós ou que nós mesmos fizemos, mas é uma situação da vida. Aconteceu alguma coisa e aquilo ficou pesado para nós, né? A gente não conseguiu vivenciar aquilo de uma forma boa e toda vez que a gente se lembra daquilo, a gente não fica bem, né? Então é sobre isso que diz o texto. E aí, se a gente fizer uma avaliação dos nossos sentimentos, eu faço uma pergunta para vocês. Nós temos ressentimento de coisas que aconteceram para nós no passado? Sim, Sim, sim. Pode ser algo até que não tenha relação com uma pessoa, né? Ou um grupo de pessoas, mas simplesmente algo que aconteceu na vida. E como é que vocês se sentem com essas lembranças? Como que vocês lidam com isso? Eu procuro fazer como a minha mãe falava para mim, para a gente não revisitar o passado, porque toda vez que a gente vai no passado, a dor volta. E é verdade. Toda vez que você Uhum. fica pensando numa coisa, até mesmo se você for fazer um comentário do que lhe aconteceu no passado, parece que volta todo aquele sentimento do que você vivenciou. Então é preferível a gente não ficar relembrando para não voltar aquele sentimento que não nos fez bem. É. Essa é uma estratégia boa, mas não adianta, né? Vira e mexe vem na mente da gente, não vem não? Quanto mais longe aconteceu a coisa, menos frequente é a lembrança daquilo. Mas, vez ou outra, acaba vindo, né? É, mas aquilo que aconteceu no passado acaba marcando a gente de uma forma que faz parte do nosso sentimento e a gente, mesmo que a gente não lembre do fato em si, a marca sentimental acabou ficando, na verdade? O que vocês pensam disso? é verdade. Eu, quando vem na minha mente essas coisas que me magoaram, que eu fiquei ressentida, aí eu fico pensando assim, eu devia ter feito isso, isso e aquilo. Aí depois eu falo assim, não, eu tenho que não pensar mais. Eu tenho que, tipo, guardar numa gavetinha e deixar lá, porque não vou conseguir voltar atrás para poder fazer o que talvez devesse ter feito, ou devesse ter dito, né? Então, aí eu, como aquilo dói, eu falo assim, deixa para lá, vamos guardar de novo e parar de pensar. Eu só quero esquecer de novo e não pensar de novo. Não, eu sei que não é Alguém tem certo, né? A mais? gente tem que resolver, né? Com a gente mesmo para poder realmente esquecer, né? Mas eu acho que, sei lá,
Ainda dói, então é melhor guardar. O que eu posso dizer é que esquecer a gente não vai, tá? Ninguém sofre de amnésia, né? Sim, Todo mundo, vez ou outra, vai lembrar daquilo, umas vezes mais frequentes, dependendo de quanto aquilo machucou a gente, né? É, mas a gente já viu em outras vezes, né, outros encontros nossos aqui, com relação às coisas não resolvidas do passado, né? Vocês se lembram que a gente já falou sobre isso? sim. Que a gente, que a gente precisa usar do perdão, né? Porque colocar dentro de uma caixinha e esconder em algum lugar dentro da gente, sabe como é que é, né? A caixinha deve ser de madeira, porque ela vai apodrecendo e de vez em quando solta o que a gente guardou lá dentro, né? Aí vem e toma conta do nosso coração de novo. E sabe, geralmente acontece isso nos momentos que a gente está passando por grandes desafios. E aí, além do desafio que a gente está passando na nossa vida, vem a lembrança de outras coisas que aconteceram no passado que aumenta ainda mais o peso daquilo que a gente precisa carregar, não é verdade? É verdade. Faz sentido Mas isso. assim, é, mas assim, a gente já conversou sobre isso no passado, né? A gente, de alguma forma, a gente precisa aprender a perdoar essas coisas que aconteceram com a gente no passado, né? Perdoar os outros, perdoar a nós mesmos, porque em determinado momento a gente fez coisa que a gente achou que era o melhor a ser feito. Pode ser que a gente não tenha nem pensado muito no que fez e de repente, logo em seguida que fez, a gente se arrependeu, mas a gente não pode voltar. Então, a gente precisa se perdoar, porque a vida é feita de acertos e de erros. Os acertos a gente fica feliz, os erros a gente aprende com eles, né? O que é mais fácil? Perdoar a si próprio ou perdoar aquele que nos magoou? Ou os dois são iguais? Pra... Não, para mim é mais difícil perdoar a mim mesmo. Das coisas que eu faço de errado ou faço de momento. Os outros é mais fácil, eu sempre acho uma desculpa para a pessoa. Não, para mim é o contrário. Para mim, eu acho mais fácil sempre perdoar o outro do que me perdoar. Não, foi isso que eu disse. Foi o que a Então, Silviane disse. desculpa, eu É, entendi errado. mas por que é mais fácil perdoar o outro e não se perdoar? Eu posso dizer o Hum, que eu acho? hum, É, não é que é mais fácil perdoar o outro. Na realidade, a gente não pode oferecer ao outro aquilo que a gente não tem para nós mesmos, né? Então, aham. se a gente não tem perdão para a gente não perdoa o outro. A gente pode esquecer, a gente pode colocar uma pedra em cima, mas toda hora passa e vê a pedra no chão. Então, o que a gente precisa é treinar com a gente mesmo esse perdão, para que a gente realmente perdoe o outro. E o que é perdoar o outro? O que é perdoar o outro? Perdoar o outro significa aceitar que ele é daquela forma. Não vai mudar. Ele não vai mudar. Não é verdade? Verdade. Então, às vezes a gente, a gente vai pegando esses conceitos, né, que a gente tem visto aqui nos nossos encontros e só que a gente não sabe como aplicar esses conceitos para a gente mesmo, né? E aí, assim, eu aplicar esse É, conceito para gente. você, Se a gente perdoar o outro, é aceitar ele do jeito que ele é, trazer esse perdão para nós. É aceitar a gente do jeito que a gente é. A gente se aceita como a gente, como somos? ai, não. Eu, pelo menos, me cobro muito. Mas o que está de errado, assim? O porquê, assim, o que dói? O que dói nessa não aceitação? É porque, tipo assim, eu acho que eu já tenho um certo entendimento de
várias coisas e sempre recaio no mesmo erro, entendeu? Eu fico Tá. me cobrando porque Mas, eu ó, falo assim, não, eu sei, tenho esse entendimento, por que que eu faço isso ainda? Entendeu? Por que que o mal, por que que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço, né? porque tá aqui na cabeça, não tá aqui no O coração. conhecimento ainda está rondando Aqui, ó. a mente e não o coração. E não é problema isso, tá? Porque é assim que começa. Começa pelo entendimento e aos poucos, com o treinamento, vai virando sentimento, vai virando hábito, né? Ser daquela forma. Mas o hábito não se forma de um dia para o outro, em 1 ano, 2 anos. Depende do esforço que a gente empreende para fazer a modificação, depende o quanto que a gente compreendeu o que precisa fazer, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais os desdobramentos do ressentimento nos nossos sentimentos? Como assim? Não entendi. A gente tem ressentimento, né? Sim. Como que isso afeta o nosso sentir? Como esse ressentimento me afeta emocionalmente? Eu acho que a gente fica mais na Ó, defensiva. pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser tristeza, pode ser Desgosto, depressão, pode ser desgosto, síndromes psicológicas, desgosto, decepção decepção, com a né? vida. Com você próprio, Como é que né? A com gente às você vezes tem muita mesmo? expectativa da gente em querer fazer o certo, porque a gente ainda está no nosso orgulho de querer ser perfeccionista e erra, e você fica depois, por que que eu errei, por que que eu falei, por que que eu fiz, é aquela não aceitação, como a Silviane falou, do nosso não auto-perdão. Mas às vezes a gente faz alguma coisa na nossa vida que a gente se arrepende profundamente, Sim, mas não adianta. O que está já feito, né? É foi, que nem já palavra. foi. Depois que sai da boca, ela não volta mais, não é? Infelizmente. E aí a gente precisa, na nossa vida, aprender a lidar com isso, porque isso derruba o nosso sentimento. E aí, assim, completando, é aonde que a gente fala. Tá aqui, ó. Tá no intelecto, não tá no coração. E é por isso que causa tanto vamos dizer assim, essa diferença. É tão grande, porque tá aqui. Aí entra o quê? Entra o orgulho, a gente se vê, a gente queria ser diferente, mas o sentir não tá. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte, eu estou fazendo agora terapia, né? Estou com um psicólogo, né? E uma coisa que eu aprendi conversando com ele, porque psicólogo não muda ninguém, né? Na realidade, ele mostra caminhos para que a gente siga, né? Se a gente esperar que o psicólogo vai nos curar, ele não vai, ele só vai nos dar orientação para que a gente se cure. Só que a gente precisa seguir as orientações que a gente acha que deve seguir, né? Mas eu aprendi nesses poucos meses que eu estou fazendo terapia que não adianta eu me cobrar daquilo que eu fiz errado, porque senão eu vou gastar uma energia no sentido que não vai me ajudar, sabe? Não adianta falar assim, poxa, eu não devia ter feito aquilo, não sei o que, fica me cobrando, me brigando comigo mesmo por causa daquilo. Eu tenho que ver aquilo que eu fiz e falar assim, por que será que eu fiz aquilo, né? E aí trabalhar o meu sentimento para que eu não volte a fazer. E aí que está o segredo daquilo que fala aqui, né? A gente precisa mudar a forma que a gente enxerga aquilo, não com a pena, né? A penalização de ter feito, mas como uma lição. Puxa, eu fiz, eu acho que é errado o que eu fiz e vou fazer melhor da próxima vez. É a mesma coisa com as outras pessoas. Ela fez errado e eu reagi de tal forma, não devia ter reagido daquela forma. E reagir nem sempre é falar ou pagar na mesma moeda.
às vezes é sentir mal do jeito que a gente se sente com aquilo que a pessoa fez. Entenderam? Entendi. Então, Entendi. esses desdobramentos do ressentimento, eles machucam vocês? Ô, dona Dona Isaura Isaura. está desligada. Eu liguei seu microfone, dona Isaura. Já liguei, já liguei. Isso. Eles machucam vocês? De que forma? Traz a tristeza, a angústia. É. A gente precisa. Isso daí vai ser difícil a Volta gente aqueles, tirar de início, né? Oi, Silviane, você pode repetir, por favor? volta aqueles sentimentos que a gente sentiu de decepção, raiva, de mágoa, de tudo, né? Do que aquela Toda a dor que, pessoa fez ou toda a dor que aconteceu naquela época volta à tona, né? E às aí a vezes gente não com a fica, mesma intensidade, mas às vezes, com uma intensidade maior, viu, Silviane? Porque a gente vai martelando aquilo e aquilo vai ficando cada vez como uma cicatriz mais profunda na gente. acho que a gente não resolveu como a gente gostaria, né? A gente pôs a pedra em cima, né? E aí toda hora a gente chuta a pedra, não é verdade? Sim. Como diz aqui, é como se você tivesse um machucado. E como você não cura o machucado, você fica toda hora resvalando nele e ele abre de novo a ferida, né? Então que a gente, talvez a gente precise arranjar um jeito de que essa ferida se feche, né? Mas posso fazer uma perguntinha? Então, assim, ó, essas feridas, elas vêm do passado, não é verdade? Sim. Nós, hoje em dia, estamos diferente daquilo que a gente era no passado, não é? Já começamos a caminhar, caminhamos poucos, mas estamos caminhando numa outra direção. Por que a gente continua alimentando essa dor, essa mágoa, essa insatisfação? O que nos prende a esse sentimento? As lembranças do passado, né? Tá, mas por que eu alimento essas lembranças? Eu não vou voltar lá. Sim, Eu com já tô certeza diferente. também. E por que eu alimento essas lembranças? Isso. Porque se a gente parar para pensar nisso, talvez a gente consiga entender qual é o sentimento que a gente está alimentando dentro da gente. Que é aquilo que o Sérgio falou. A gente não tem soluções. Aquilo do passado já está solucionado. Se a gente tirar a essência, ó, eu não vou fazer mais isso, eu aprendi, eu vou ter outro sentimento, tá tudo certo. Mas eu não vou voltar lá. Agora, essas lembranças vão trazer o quê? Menino. Se pensar. Será que é porque a gente se culpa por não ter esse entendimento lá atrás e não ter conseguido fazer melhor? Não sei, acho que às vezes é isso. A Mas gente olha, pensa bem, Silviane. Olha, a mesma coisa, como ele fala aqui, mudar o foco daquilo, né? Tá bom, naquele momento eu fiz, reagi de determinada forma. Olha como você cresceu. Hoje você acha que aquela forma já não é mais a melhor. E está tentando mudar. Mas por que que a gente não consegue mudar de hora? Porque faz parte do que a gente Maturidade, é. Às vezes imaturidade é maturidade, espiritual. mas
É que faz parte do que a gente é ser dessa forma. O que a gente está fazendo agora é buscando essa mudança, né? Então, por exemplo, quando você era pequena, você aprendeu dos seus pais determinada coisa e sempre martelavam aquilo na cabeça na nossa cabeça, né? Hoje, para a gente mudar aquilo, vai ser uma dificuldade muito grande, porque faz parte do que a gente é. São as crenças que nós criamos. São as crenças. Então, algumas crenças nós temos lá e elas aparecem no momento de pressão, de tal forma que a gente não tem tempo de lembrar que não é mais daquela forma que eu quero agir. E quando vê, a gente já está agindo. Entendeu? Então, Sim. a dificuldade toda é essa. Então, não é que a gente é incompetente para causar transformações dentro da gente. É que essas transformações elas estão acontecendo, mas elas são muito lentas. Claro, depende do empenho que a gente tem para causar essa transformação, mas elas são lentas, sabe? É claro que agora acabei de ler o Evangelho, achei aquilo tudo muito lindo, ou estalar o dedo, eu virei um anjo, virei um espírito de luz. Não é assim. Você tem que caminhar, né? Para chegar lá, né? Sim. Você vai precisar exemplificar diariamente com você e com o próximo É, aquilo que está dentro do Evangelho. e exemplificar nos momentos em que você não está sob pressão, uma pressão muito grande. Porque quando você está com uma pressão super grande, você explode. E aí sai aquilo que tem no seu coração e não que está na sua mente. Entendeu? Então, quando a gente faz, quando a gente treina tudo isso em momentos que não são de uma grande pressão, fica mais fácil de a gente repetir as coisas certas e, aos poucos, substituir as coisas erradas da nossa mente, né? Posso dar um exemplo rapidinho sobre Pode, pressão? pode. Então, ó, quem nesse momento não está vivendo sobre uma pressão? Tá Todos difícil. nós temos uma Tá pressão, não é difícil. verdade? Mas olha, nós desistimos. Estamos aqui conversando, buscando. Então, esse é o que o Sérgio está dizendo assim, ó, olha o caminhar, ó, a gente caminhou um pouquinho, mas a gente caminhou. A gente não desistiu, a gente está sob uma pressão, mas a gente não fechou a porta para Deus. A gente não fechou a porta para que a gente não buscasse o nosso autoconhecimento. Porque a gente fecha a porta, fazendo uma analogia, quando a gente tem uma pressão, mas ao invés da gente estar ali tentando, buscando, se alimentando com Deus, em um grupo, se fortalecendo, a gente se afasta. E a gente quer o quê? A gente espera que as pessoas façam por nós, mas nós não damos o passo. A gente precisa ter duas coisas antagônicas com a gente mesmo. Primeiro, perdoar a gente. E segundo, não deixar que aconteça de novo. Brigar para não acontecer. São coisas bem antagônicas, né? Porque você, num momento você está passando a mão na cabeça e no outro você está falando assim, não faça mais, né? Então, é uma coisa difícil, é um equilíbrio difícil que a gente tem que ter, sabe? Não é falar assim, de repente você fez alguma coisa errada, você fala assim, ah, tá tudo bem, eu sou assim mesmo. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Mas eu me perdoo, porque eu estou num processo de transformação. Eu ainda não estou transformado. Então, isso precisa estar bem solidificado dentro da gente, para que a gente possa ter forças para se levantar das quedas que a gente tem, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quando esses pensamentos de ressentimento, de coisas que nos desagradam do passado, eles retornam no nosso pensamento, isso dói? Sim, mas algumas Vai. coisas doem. E por que que dói? Acho que é porque não ficou bem resolvida, né?
a gente não aceitou, não entendeu, Se não se magoou, depois. Desculpa, pode falar. Pode falar, Simone. Solange. Não, às vezes a gente se magoa com alguma coisa e você fica naquela dor. Você deposita talvez expectativa demais no outro, na outra pessoa, e aquilo você fica depois digerindo dentro de você, esse sentimento. Mas essa dor que você falou, ela acontece no momento que os fatos estão em andamento, né? Mas por que depois, lá no futuro, você lembra disso e vem ter o mesmo tipo de sentimento? Ah, não sei te explicar, porque é como se a gente estivesse revivendo tudo novamente, penso eu, assim. E toda a experiência. Aham. Ô, Fala, Solange. Sérgio, Oi, pode Eu, falar, Ana Paula. o não, deixa minha sentimento, fala. acho que o Oi, Solange. sentimento, aquilo que te machucou volta e você passa a sentir de novo, não sei. Ana Paula? Então, eu queria falar sobre isso, porque, por exemplo, às vezes você tem alguma coisa que te machucou, que te ressentiu tudo, e naquele momento a coisa fica muito difícil, você tem todas essas sensações aí que a gente estava falando. Mas às vezes, com o passar do tempo, e você volta a pensar nisso, você até se sente incomodada, mas já, às vezes, dependendo do tempo, eu acho, não sei se é tempo ou aceitação, eu não sei qual seria a palavra. Essa coisa às vezes já não te deixa tão ruim quanto na época que aconteceu. Não sei, comigo pelo menos às vezes acontece isso. Não sei se é a intensidade do que aconteceu também. Tipo assim, passa o tempo e parece que a coisa vai acalmando, entendeu? Não sei se doar ou não, aceitar ou não. Isso acontece também comigo, assim. E é assim mesmo, viu? Porque às vezes, quando acontece, nosso sentimento fica tão mexido, né? Que parece ser uma coisa muito grande. Aos poucos, né, com o tempo passando, parece que determinadas coisas elas vão diminuindo de intensidade, mas elas incomodam a gente às vezes ainda, né? Sim, talvez eu fique um pouco triste, alguma coisa assim, mas nem sempre com a Isso. mesma intensidade, né? Mas aí a gente, do momento em que a coisa aconteceu até hoje, a gente viveu novas experiências, a gente tem novos conhecimentos. Por exemplo, os nossos encontros aqui trazem muitas reflexões com relação a nós mesmos, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, né? E esses novos conhecimentos, novas experiências, se a gente souber aplicar, se a gente tiver a sabedoria de souber aplicar a nós mesmos, vai fazer com que a gente olhe aquilo que aconteceu no passado com um olhar diferente. Com certeza vai fazer. E a hora que a gente começa a fazer isso, a gente consegue arranjar mais forças ou maior facilidade de começar a perdoar aquilo que aconteceu no passado. Mas desde que a gente utilize esse aprendizado que a gente tem, né? Porque senão a gente volta no passado, né? Vem na memória o passado e a gente vivencia tudo aquilo que aconteceu com a mesma intensidade. E aí as coisas não vão melhorando. Então, a gente aprendeu aqui que a gente tem que perdoar. Então, tá bom, eu vou perdoar. A gente aprendeu aqui que a gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque nós não vamos mudá-las. Então, aceitar, sabe? Essas coisas a gente vai aplicando com o que aconteceu no passado para que a gente se sinta diferente nesse momento, né? As coisas que aconteceram no passado precisam servir de lições para nós, para que no futuro a gente seja diferente, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Com que frequência esses pensamentos rondam a mente de vocês?
Os pensamentos do passado. Do passado, é claro, né? Nesse presente momento, não estão rondando. Oh, que bom, Não hein? estão rondando. Não estão. Também. São menos frequentes do que eram, mas às vezes, principalmente quando eu tô chateada, tô com ou tenho alguma outra assim, tipo, vai, com meu irmão, ele faz alguma coisa que me desagrada, aí vem alguma coisa que eu ainda tô ressentida com ele lá do passado, entendeu? Tipo, Vem aquela aí eu lista, falo, né? Aparece aquela lista na uma frente, na sua listinha. frente. Eu falo assim, caramba, eu falei assim, poxa, de Chegou novo mais tá uma para a lista. chateando. Tá repetindo alguma coisa que me magoa, que me chateia. Aí vem as outras coisas que eu achei que já tinha deixado para trás, mas, entendeu? Ou então um dia ruim que as coisas não estão indo bem, aí começa a vir aquelas coisas que eu deixei, que tá lá guardadinho, que aí começa a vir. Aí eu falo, não, não, deixa para lá. Aí eu penso nisso, né? Eu não posso mudar as pessoas, não posso mudar o que já aconteceu, então eu tenho que parar de pensar. E é o que você disse, está no meu pensamento, mas não está ainda no meu, realmente no meu coração. É, Ainda vem aqui, é. não com tanta intensidade, mas ainda eu fico remoendo às vezes, né? Vocês se lembram de onde que vem a mágoa e o ressentimento? A gente já falou sobre isso em outros encontros. Falou, assim, Não lembro. do Vem do orgulho, nosso não. ego. Ego, Vem do né? nosso ego, é isso aí. É isso aí. Ah, O que que é o nosso ego fala? Que a gente não pode aceitar aquilo que a pessoa falou. Não é verdade? E aí a gente fica magoado, fica ressentido. Não é isso? Mas a pessoa falou o ponto de vista dela. A gente aceita se a gente quiser, não é verdade? É. Falando assim parece fácil, não parece? Principalmente quando não respinga em você, né? Então, né? Mas se a gente, se a gente pensar bem friamente, né, coisa que a gente não consegue fazer quando a gente está sob forte emoção, né? Se a gente pensar bem friamente, a pessoa vai falar o que quiser, né? E a Sim. gente escuta o que a gente quer também. Se o ego deixar, Se o ego deixar, a gente sai bem. Se o ego não deixar, a gente responde. frente, né? Como é que foi, Silviane? Já O bate ego de dele, frente. a gente passa adiante, mas senão a gente bate de frente, né? Bate de frente. Bate. E aí, a maior parte dessas coisas, né, estão relacionadas a diferença de pontos de vista, diferença de modos de pensar, diferença de valores, porque cada um tem seu conjunto de valores, né? Diferença de modos de agir, e isso acaba machucando a gente. Por quê? Porque a gente cria a expectativa de que aquela pessoa vai fazer aquilo que a gente quer que ela faça. É. E aí a Ou gente pelo menos, aprendendo. Pode falar, Silviane. ou pelo menos pense que a gente também tipo, tá meio certo naquilo que a gente está falando, né? Que o nosso ponto de vista não é tão absurdo, né? O que a gente está dizendo, não é tão, sei lá, E não é absurdo o nosso ponto de vista, mas do outro, será é, que é? é. Eu tô falando isso porque hoje, Então, assim, uma coisa boba entre eu e a minha irmã, porque eu tenho mania de reciclar tudo, né? Aí ela falou que era uma coisa inútil, e eu fiquei tão ofendida. Eu falei assim, como assim inútil? Você não pensa no planeta, não pensa nas outras pessoas. Eu achei assim uma coisa muito absurda, entendeu? Mas, entendeu? Que é uma coisa mas pensa comum bem, a ó, todo mundo. mas vamos fazer um pensamento racional, não sentimental, tá? Racionalmente, você tem É, duas coisas a fazer: ou brigar com ela, ou continuar fazendo aquilo que você acha certo. Não é verdade? São três sim, coisas, né? Você pode é. começar a fazer o que ela está falando. E aí, se a gente tem é,
a certeza de que aquilo faz parte de mim, por exemplo, reciclar faz parte daquilo que eu acho que é um valor bom para mim. Ah, você não quer fazer? Eu faço a Sim. minha parte. Posso fazer uma perguntinha, Silviane? Desculpa. Mas assim, o que doeu foi o não reciclar o planeta, que isso é extremamente importante, ou foi o eu acho isso inútil? Ou foi a crítica Foi do que você achar. está fazendo? É, Eu falei, é como porque às assim? vezes a Eu tô gente. achando. Eu me senti ofendida, realmente. Então, é assim, não está na reciclagem, É. está na qualificação que ela deu, entendeu? E aí, assim, ela deu um presente. E você pôs no bolso e foi para casa com ele toda contente, né? Entendeu? Porque assim, no sentido que você assim, se está protegendo o planeta, isso é extremamente importante. A quantidade de É, plástico, de tudo, é extremamente importante isso. Mas você vê assim, aonde que entra o ego? Não entra na inutilidade da reciclagem, entra na palavra inútil que ela classificou. Você. E aí Você se você sentiu pegou. inútil. Aí você, como você faz parte eu disso, você senti. falou assim, Tá você me pegou chamando de aquilo para inútil. você. É isso aí. Ela só está dizendo que ela acha que todo mundo que faz isso, que se Faz isso, perde preocupa com aqui isso, tempo. é uma inutilidade. Ela não estava falando assim que você era uma inútil, mas Mas mesmo que Entendi. falasse, você acha que isso é certo e você vai lutar por isso porque você acha isso certo. Se ela não acha, ela que continue jogando lixo no chão. entendeu? E vai responder por isso. Até o momento que ela vai perceber que isso não é bom. Não é isso? Então, esse exemplo que você deu foi bem legal, Silviane, porque demonstra como a gente entra por caminhos no qual a gente vai defender a nossa honra, né? A É gente defende a verdade. nossa honra e não o objetivo que a gente quer atingir, né? É A verdade. gente parece aquele época lá dos duelos, né? Duelos, Você agrediu a minha honra, você me desonrou, vamos ao vamos a um duelo. duelo, né? Anda quantos passos daqui, anda quantos passos dali. Só que Vai. hoje em dia a gente duela na base da agressão verbal, né? Ou física. Muita gente é da agressão física, né? Agora está na agressão física, né? A gente já deixa da verbal, né? E aí, o que a gente, voltando ao seu exemplo, tá, Silviane? O que a gente precisa, isso machuca a gente no momento que está falando, porque a gente tem ego. Não podemos negar que temos ego, tá? Nessa fase da nossa evolução, nós temos ego. Então, legal. Mas o que a gente precisa fazer? Lá na frente, quando você lembrar da reciclagem, você fala assim: ela acha isso, mas eu acho a reciclagem certa, eu não acho uma inutilidade. Você se empodera de fazer aquilo que você acha certo, em vez de se diminuir porque alguém te chamou de inútil. Entendeu? Esse é o aprendizado que você precisa ter, para que no futuro, quando você pensar nisso, você se encha de compaixão pela sua irmã, porque ela não tem uma visão boa de como as coisas devem funcionar. Pelo menos não tem uma visão Clara. que você acha boa, entendeu? Mas vocês entenderam, nesse exemplo que a Silviane deu para a gente entender bem como que as coisas funcionam. A transformação de pensamento, a transformação da visão que a gente faz dos nossos ressentimentos, né? Sabe? É. Uma coisa é você ficar com raiva da pessoa porque ela fez ou falou alguma coisa para você. A outra coisa é você sentir compaixão pela pessoa porque ela não entende a coisa da forma que você entende e você dá valor para aquilo que você entende. Sabe? É agir com misericórdia pela pessoa, trazer bons pensamentos para que o pensamento dela evolua e um dia se aproxime daquilo que seja melhor. Envolvê-la nessa compaixão É e isso desse aí. amor. E geralmente a gente se envolve de outra coisa. Fica com raiva da pessoa. A gente fica com raiva na pessoa. A gente sobe nos tamanquinhos e fica lá, se pudesse. E aí é Indignado. Um círculo vicioso. uma espiral para o centro da Terra, né? Você fica com raiva,
essa raiva gera energias dentro de você, que vai te alimentar mais raiva, vai te deixar doente, vai te deixar num momento de pressão, você vai se lembrar de tudo que aconteceu e vai te deixar mais desequilibrado ainda, e isso vai Aí indo. vai lembrar da lista, Vai lembrar da lista? vai colocar mais um para a lista, e aí vai, é um círculo vicioso. É verdade. Legal. Pensando nisso tudo, vocês acham que o que vocês fazem para se livrar desses pensamentos, desses ressentimentos, dessas voltas de memória é suficiente para que vocês fiquem bem? Acho que ainda não. Eu acho que é tão difícil a gente conseguir se evoluir espiritualmente. Cada vez que eu Ah, penso que a gente tá no caminho, né? Indo e que avançou muito, acho que a gente já até falou sobre isso, né? Aí vem alguma coisa que a gente ouve e fala, meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo. A gente leva uma rasteira. é. Quando estava na minha adolescência, eu treinava natação, né? E era interessante porque a gente começava treinando na época de inverno, treinamento de força, de resistência, né? E aí a gente fazia, nadava forte para chuchu, e de repente a gente chegava, abaixava o tempo. Aí a gente ficava feliz, né? Mas ia nadando, 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 aí o tempo piorava. Aí, poxa vida, eu nado aqui, eu não melhoro. Só que lá na frente, tudo aquilo que eu fiz como base para poder aumentar a resistência, aumentar a força, se tornava em frutos, porque quando chegava lá na frente, quando eu fazia treinamento de depuração da forma de nadar, o tempo baixava muito. A mesma coisa acontece na nossa evolução. A gente, nesse momento que a gente está aprendendo o que fazer, que a gente está lutando com o nosso ego, vai ser difícil, vai ser aquele cabo de guerra, né? Uma vez o ego vence, uma vez o nosso homem Orgulho. novo vence. Mas só que nesse momento, quem está vencendo mais é o ego. O que a Sim. gente não pode deixar de ver é que a gente está no cabo de força. A gente está fazendo a força para vencer, para que a gente seja uma pessoa nova. Porque senão a gente desanima. Ah, estou perdendo mesmo? Deixa do jeito que está, né? Para ver como é que fica, não é isso? Não é isso, Ana Paula? É. Ela até ficou Eu quieta. tô sempre eu tô sempre tentando não desistir, não desistir, não desistir. Faz que nem a Dori. Eu tenho que Com que continuar. nada, né? Com que É como se tem que tivesse nadar, tem que areia nadar. movediça. Vai, porque tu vai conseguir. Uma hora tu vai conseguir sair. É. Mas assim, é, a gente não pode se desmotivar nem desanimar por tropeçar pelo caminho, tá? Porque se a gente está tropeçando pelo caminho, significa que nós estamos andando. Se você ficar parado, você não tropeça, não é verdade? Mas você vai sair É, do lugar. não. Então, tropeçar pelo caminho faz parte. Vai lembrar a gente que a gente tem que levantar mais o pé quando estiver andando, é ou não é? Vamos ver É, mas que. às vezes é cansativo. Às vezes dá Por que um será que essa memória. desânimo. Oi, desculpa. Às vezes é Às vezes é cansativo, às vezes é... cansativo, dá um desânimo. É verdade. É verdade, viu, gente? Não pensa que é só com não é só com você que acontece esses desânimos, não, que a gente fica cansado. Às vezes dá vontade de desistir em tudo. Aí você lembra de Jesus, lembra que ele foi até para a cruz e nunca desistiu da gente, né? Por que que a gente vai desistir da gente, não é verdade? É, na realidade, eu penso assim, É, quando eu desistir, eu penso assim, mas se eu desistir, eu também perdi, né? Então, eu falo Não, assim, não.
Se eu desisto, eu estou me entregando. Então, caramba, o que adiantou eu correr tanto para desistir, né? Não, Tudo bem. desistir não é opção, né? Não, Aí às vezes eu não. penso assim, mas às vezes quer, sei lá, alguma coisa quer que eu desista, mas se eu desistir, eu estou dando a força para aquilo, não para mim mesma, né? Eu tenho É. que. E aí, Então, não, se eu desistir, eu sou a perdedora. Não, aquilo que está me influenciando é que ganhou. Então, acho que é meio mas se a gente teimosia. for... Não, não é Aí eu teimosia faço. não. Não é teimosia não, Silviane. É aquilo que você se planejou fazer aqui. É a luta, é a perseverança, a força de vontade, viu? Sabe? Se a gente entende as nossas vidas como um caminho que a gente trilha para chegar num lugar melhor, né? E nesse momento estamos tendo essas dificuldades, esses desafios na nossa vida, a gente vai precisar passar por isso. Se não for nesta encarnação, vai ser em outra. Não é verdade? Uhum. A dirigente do curso, né, de aprendizes, ela sempre falava assim no dia da aula para gente, que no dia da aula, né, um dia antes, a gente tinha que se preparar para poder ir para a aula e tal, e que geralmente a gente ia sentir alguma coisa que falava para a gente, hoje eu não vou, hoje eu estou Hoje não. cansada, estou com preguiça, estou com dor, estou com sono, eu quero ver um filme, quero ir numa festa, alguma coisa. Sempre ia aparecer alguma coisa para tentar tirar a gente daquele caminho, mas que a gente tinha que insistir, não, só porque querem que eu não vá, eu vou. É tipo, falar assim, uma teimosia. Não, só porque não querem, eu vou, né? Só para ser do contra. Ela fala, Eu você vou tem dizer para sempre você que que insistir. quando eu fiz escola de aprendiz evangelho, na minha turma só tinha 2 pessoas, eu e mais um, né? Nossa, E eu vinha no final da escola, eu vinha da faculdade para poder fazer a aula, né? E, e não era fácil, né? Porque eu vinha, era de sábado a minha aula, e tinha vezes que eu falava assim, e hoje eu não tô vou, cansada. né? Você sabe por que que eu ia? Eu ficava pensando na dirigente sozinha na sala de aula. Aí eu ia, às vezes estava só eu lá, eu e ela, entendeu? Caramba, Mas é assim, a gente precisa então, isso, arranjar né? uma forma de se motivar. Fala para Silviane quando que você fez escola de aprendiz de evangelho. Eu terminei a minha escola em 82. Então tá. Faz pouco tempo. Faz o tempo. Faz, faz, Faz faz. sim, faz sim. É E porque já, Olha, a minha e já turma devia era ter aprendido grande. alguma coisa, não é? A minha turma era bem grande, tinha mais de 80. No final foram só uns 20 e pouco que acabaram. É normal. Por que que vocês acham, não sei se eu já fiz essa aqui, por que que vocês acham que essas memórias sempre retornam ao pensamento? Porque, como você disse, está no nosso pensamento e não no nosso coração. Não, as memórias, né, daquilo que aconteceu no passado. Por que que vocês acham que vem sempre no pensamento? Ah, É. porque não Por que estão que esse resolvidas, passado talvez. retorna? Oi? Que foi, Silviane? Porque não estão resolvidas? Porque não Não estão houve a resolvidas. Porque aceitação ainda daquela situação. Não estamos aceitando. E aí o que acontece? No momento atual, você passa por sentimentos que lembram em parte o sentimento que você tinha quando aconteceu naquela vez. Aí, pum, brota na sua mente. Significa então que você ainda não resolveu aquele sentimento, entendeu? Por isso Uhum. que quando seu irmão fala alguma coisa para você, fez alguma coisa para você, aparece a lista completa. Porque é o jeito dele ser, entendeu? Ah, Ele não vai mudar.
Entendi. Ele vai mudar, mas talvez não agora, né? Mas ele não vai mudar por causa da lista. Não, não Ele nem vai. sabe que existe lista. Ele nem sabe o Ah, quanto isso está te magoando. Nem entendi. sabe. Né? Nem sabe. Então, é por isso que a É. gente fala, a gente tem duas opções. Ou a gente larga, né? E aquilo como a gente já falou agora, né? É, esses ressentimentos, essas mágoas, elas são orgulho ferido, né? É orgulho ferido total, né? E aí a gente faz uma reflexão agora. Será que por causa desse orgulho ferido, né, que a gente tem, não estamos ficando com o nosso sentimento ferido, causando danos ao nosso físico, deixando a nossa vida amargurada? Será que não está Pode acontecendo ser. isso? Quantos de nós não temos uma amargura no nosso coração que quando as coisas vêm e lembram tudo aquilo que aconteceu, a gente vai ficando cada vez mais amargurado, né? Vai ficando doente com tudo isso, sabe? As nossas as síndromes que a gente tem é tudo relacionado a isso, tudo relacionado a isso. Sabe aquelas brincadeiras que não são brincadeiras? A gente fala assim, tem pessoas que falam assim, eu estou brincando, mas assim, ao invés, ela acha que ela está brincando, mas no fundo ela está magoando Uhum. outras pessoas. Já passaram por isso? Então, Sim. são pessoas que vão guardando esse tipo de coisa e que muitas vezes nem se reconhecem que tem essa amargura. Mas isso está dentro do coração. Mas assim, a gente já falou muito das coisas que machucam, né? Vamos começar a falar, mudar um pouco do assunto aqui, mudar um pouco o ponto de vista aqui, né? E o que fazer para transformar esses pensamentos em algo positivo? Ahá! Hum, Pergunta, pensamento Sim. é: tem como fazer isso? Porque nunca me É falaram. bem uma fórmula. Infelizmente não É existe o fórmula. famoso perdão. Não Você existe, tem não que, existe um ó, chazinho que a gente toma que vai fazer isso mudar. A gente tem que fazer um esforço, né? Cada vez que vier esse negócio na nossa mente, a gente procurar enxergar não com a raiva e com o sentimento ruim que a gente teve naquela época, mas enxergar aquilo com misericórdia, com compaixão, olhar aquela pessoa. A gente pode até começar dessa forma, com pena dela, porque ela não percebe o mal que ela faz em torno dela quando ela faz aquilo, ou aquela situação, ou alguma coisa que a gente nem tem controle, né? O que a gente não tem controle, então, é para a gente olhar e falar assim: que lição eu preciso aprender com isso? É pena, será que não é um risco? E a gente se perder no orgulho de novo? É porque Não, pra não gente. é uma pena, não é a pena, não é a pena do coitadinho. É a pena no sentido de você não ter raiva da pessoa, entendeu? Porque ela é uma é, pessoa que não tem, não tem a mesma visão que a gente tem, né? Porque sabe que a nossa visão, nossa verdade é a referência para o planeta, não é isso? Não é assim mesmo? Por isso que eu, Todo mundo devia ter a mesma verdade que a gente. Não tem porquê, coitadinho deles, eles não chegaram lá ainda, não é verdade? por isso que eu falo, né? É arriscar, eu mas estava tá tudo pensando certo. nisso agora. Eu falo assim, eu estava pensando nisso agora. Eu falei assim, mas será que a pessoa também não pensa a mesma coisa de mim com relação àquele acontecido? Que Mas eu é eu vou falar uma coisa, mas entendam com carinho o que eu vou falar. O que ele pensa é problema dele. Não é verdade? Porque o que eu penso é problema meu. Você vai ter que assumir a sua É porque eu estava resposta, pensando né? isso, que eu tenho esse ressentimento, eu tenho esse, assim, e se a pessoa também, né, também guarda isso de mim, se foi uma O coisa mal problema é resolvida, dela. que ela não se importou, ou talvez ela também, ela ou não se importou, ou ela também tem uma mágoa, né? Sei lá, Então agora eu quando estava conversa pensando, com você, baixa a lista na frente dela também, não é isso? é, também, eu também tenho, por isso que eu acho que a gente tem que se perdoar para poder
Quem sabe a pessoa também perdoar a gente, né? Mas sabe, eu tava até agora, É um a gente espelho, conversando aqui, eu estava pensando. Oi? Espelho, é, é isso aí. é um espelho, né? Eu estava até pensando numa forma de que forma que a gente poderia fazer isso. Talvez, cada vez que vier esse ressentimento, essa mágoa, a gente pegar, parar o que a gente está fazendo e fazer uma oração por essa pessoa. Faz uma É. oração, né? Que ela possa ter cuidado na forma de falar, de fazer, de sentir, né? Para que o que ela fizer não afete negativamente as pessoas. Faz uma oração dessa, mas com amor, com carinho no coração, né? Porque a gente vai transformando o sentimento que a gente tem cada vez que lembra daquela coisa em sentimento bom. Até que um momento aquilo não vai fazer mal para a gente. Talvez essa seja uma boa solução. O que vocês acham? A oração do É, perdão já ajuda tem- bastante. É isso aí. Vamos lá Aí você agora. fala assim, você vai colocar quantas pessoas na oração do perdão? Ah, faz um caderno. A gente põe em volta Faz todo, uma lista. faz uma lista. É verdade. Quando a gente escreve, a gente ajuda a organizar o pensamento, né? No livro, né? Bom, tinha uma pergunta aqui que eu já respondi, então eu ia perguntar aqui para vocês o que a gente pode fazer para transformar esse pensamento em algo positivo, né? Fazer uma oração. Cada um vai arranjar a sua forma de fazer a coisa, né? Mas fazer uma oração já é um bom começo, né? A outra pergunta, no que o Espiritismo pode nos ajudar nisso? Acho que ia ser mais compreensivo, né? Calma. O Ser um pouquinho, Espiritismo traz algum conhecimento? Oi, Silviane, pode falar. ser um pouquinho mais tolerante, né? O Espiritismo ele ajuda a gente a refletir nas nossas atitudes, na forma da gente fazer as coisas? Sim, Sim, E a eu gente refleti consegue colocar agora em que eu prática? estava errada. A gente consegue colocar em prática, pô. Como que a pessoa sentiu mesmo por mim? Você nunca tinha parado para pensar nisso. Que essa coisa que eu me incomodo, eu também posso estar incomodando a pessoa, né? Quando vem também na mente dela, né? Porque dois Olha, lados, né? Também. eu, eu posso te dar certeza disso, porque a sua irmã só falou aquilo para você porque ela se sentiu incomodada. É, Ela se sentiu cobrada. Cobrada, Ela porque se ela acha sentiu que tá bem certo, então você sai inutilidade, né? Só porque ela não consegue fazer ou não tem a energia para fazer, né? Sabe aquela coisa da troca, né? é, Como que é o ataque é a melhor defesa? Então, foi isso. é bem isso Atacou mesmo. para se defender. E aí a gente nem sabe que a gente está atacando as outras pessoas, né? Não é verdade? E a intenção não foi Com essa. aquilo que a gente está falando, porque a intenção nossa não foi essa. E será que a intenção da outra pessoa foi de nos magoar quando falou o que ela falou? Provavelmente não. E a gente está aqui naquele ressentimento, naquela mágoa, né? No ranço. No ranço. Mas então, voltando, o Espiritismo, ele nos traz reflexões, nos traz primeiro conhecimento, né? Que dá a base para a gente. E depois nos faz refletir sobre uma série de coisas que nos ajudam a mudar esse foco, essa forma de ver as coisas que aconteceram no passado, os ressentimentos. E a gente precisa utilizar esse conhecimento ao nosso favor, porque senão a gente vai estar se machucando o tempo inteiro. Então, por exemplo, a gente faz o nosso estudo dos livros à tarde, né? Às 5:30 da tarde. Quanta coisa que a gente não aprendeu, quantas coisas que a gente já não refletiu e quantas coisas que a gente já não iniciou a nossa transformação com esses estudos. Não é verdade? verdade. Sabe, quantas coisas que a gente reavaliou na nossa forma de pensar, na nossa forma de ser,
nos nossos valores. Então isso mostra para a gente que nós não somos o dono da verdade ainda. Mas a gente precisa nos apoiar naquilo que somos para podermos dar um passo além do que nós somos, né? Tudo bem? Tudo É. bem. Então, nesses estudos que a gente está fazendo, a gente vem vendo que, está vendo que o que nós somos hoje, o que nós passamos hoje, é resultado das escolhas que a gente fez no passado, não é verdade? A gente fala bastante isso, né? Então, todo o sofrimento de agora é resultado de escolhas erradas que nós fizemos no passado. E todas as alegrias, todas as coisas que a gente conquista, também é resultado de escolhas boas que a gente fez no passado, né? Então, a pergunta que a gente vai fazer com tudo que a gente vivencia hoje, qual será a nossa vida futura com as escolhas que nós estamos fazendo agora? Eu acho que vai ser melhor, né? Então, é um Nós estamos caminho fazendo melhor. melhores escolhas agora? Vamos. Eu Com acho certeza. Então, Silviane, por que que você se cobra tanto se você está fazendo as coisas melhores agora? é que eu sou meio perfeccionista. Todos somos. Cobro muito isso. É que nem para fazer esse Então, procedimento. Eu queria que fosse rápido, mas aí ao mesmo tempo eu pensava assim, ai meu Deus, mas será que eu querer que seja mais rápido que o dos outros, eu estou prejudicando alguém? Entendeu? Eu queria ser ajudada o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo eu ficava em conflito se esse meu pensamento de pedir para ser ajudada para que conseguir mais rápido, eu não estava prejudicando outra pessoa, né? Aí eu falava, ai Deus, é, por favor, me perdoa-me, me manda um sinal, eu não quero, né? Da mesma forma que eu nesse preciso, momento, a pessoa também deve nesse momento, precisar. a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer uma oração para que a coisa venha no momento que tenha que vir. Então, aí eu orava, eu falava assim, que eu não faça, né? Porque eu fiquei pedindo para todo mundo, se alguém sabia algum lugar, alguma, né, que fizesse mais rápido. E aí eu falava assim, mas e se eu estiver atropelando, né, o processo, alguém que talvez precise mais que eu? Aí eu ficava me Bom, sentindo meio culpada. então, mas se aconteceu de você passar na frente de alguma pessoa, foi por escolha de outras pessoas e não escolha sua. Entendeu? E aí aconteceu isso porque você precisava ir na frente daquela pessoa. Tudo bem? Então não fique se cobrando porque você queria se curar, porque todo mundo quer se curar. Todo mundo quer mudar, né? Legal. Os ressentimentos do passado, tudo isso que a gente vivenciou no passado, algum deles já trouxe alguma lição positiva para vocês? Sim. Você quer Sim. dividir com a gente, Solange? Eu já falei várias vezes muitas coisas que me aconteceram que hoje já não faço mais. Atitudes que tomei, que eu reprovei e hoje eu faço de forma diferente. Por conta de Legal. estar aqui estudando com vocês, lendo mais o Evangelho, os estudos da tarde, já consigo modificar algumas coisas em mim e fazer de formas diferentes. Legal. Bom, então, com tudo isso que a gente viu aqui no texto de hoje, o que a gente poderia resumir da seguinte forma: as coisas que aconteceram no passado estão na nossa memória, né? As coisas que nos causaram ressentimento e mágoa estão na nossa memória e a gente não vai conseguir tirar. A única coisa que a gente pode fazer é transformar a forma de ver esses acontecimentos. Porque enquanto a gente está olhando aquilo que aconteceu de errado conosco no passado, quando a gente estiver olhando com pesar, com dor, enquanto a gente nutrir maus sentimentos pelas pessoas que geraram tudo isso,
a gente está revivendo toda a dor do passado, né? O que a gente precisa fazer é mudar essa forma de ver. E os ensinamentos de Jesus nos ajudam a isso. Quando fala da caridade, quando fala da aceitação, quando fala do amor ao próximo, quando fala da misericórdia. Então a gente precisa lembrar desses ensinamentos quando vem isso na nossa mente, esses ressentimentos na nossa mente, para mudar a forma que a gente vê, que nem a gente fez exercício aí com a Silviane lá da reciclagem, né? Então, se a gente pudesse resumir toda a nossa conversa, que foi rica em experiências, em aprendizados, vamos olhar para o nosso passado com misericórdia. Tudo aquilo que aconteceu no passado. Olhar as pessoas que geraram sofrimento na gente com amor. Olhar os fatos que nos trouxeram dificuldades, olhar com o olhar de quem olha para um professor que está tentando ensinar a gente. Só assim a gente vai fazer com que essas dificuldades, esses ressentimentos, essas mágoas, elas rendam frutos positivos para a gente no futuro. Trazendo essa transformação que a gente precisa para tirar a amargura, para tirar o ódio, para a gente não cair em depressão, para que a gente não tenha síndromes que são relacionadas a esse tipo de coisa. Dificuldades de relacionamento por causa desse tipo de coisa. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Muito pensamentos? Muita reflexão? Bastante. Bastante. Misericórdia pelos outros e por nós mesmos. Amor pelos outros e por nós mesmos. Porque só assim a gente consegue sair daquele ponto que nos prende ao passado, as coisas ruins que aconteceram no passado. Tá bom? Então vamos encerrando? Você quer encerrar? Não? Ela não quer encerrar, então eu Eu encerro. já fiz a abertura. Tá bom. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos mentores do Pingo de Luz que estiveram conosco nesta noite. Agradecendo pela oportunidade que tivemos de expor nossos sentimentos, de conhecer receitas que podem nos ajudar a dar o nosso passo. Vamos agradecendo por todos os irmãos que estiveram conosco neste encontro. E aproveitando este momento onde que estamos vivendo em harmonia, nós vamos abrindo os nossos corações para que possamos doar tudo aquilo que nós temos de bom dentro dele, em forma de vibrações amorosas. E nós vamos vibrando pelo nosso planeta, mentalizando todas as zonas que estão em conflitos, para que recebam o nosso amor. E as pessoas envolvidas nesses conflitos possam ter abrandado seus corações e trabalhar para que os conflitos cessem. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, mentalizando o povo brasileiro envolvido numa atmosfera de união, de amor, de paz, de fraternidade. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, mentalizando todos aqueles que participam de nossos encontros, quer sejam assistidos, trabalhadores, estudantes, encarnados e desencarnados.
vibrando pelos nossos mentores, que sempre estão nos auxiliando para vencermos os nossos desafios. Nós vamos vibrando muita luz para o nosso lar, mentalizando cada ambiente iluminado. Esses ambientes vão ficando repletos de paz, de harmonia e de tranquilidade. Nós vibramos amor por aqueles que convivem conosco no nosso lar. Mentalizamos um abraço gostoso nessas pessoas que nós amamos e que dividem a sua vida conosco. Um abraço amoroso, onde de nossos corações partem fachos de luz que iluminam estas pessoas. E nós vamos pedindo permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos. Espíritos ainda imperfeitos e tão necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos ter uma semana repleta de amor e aprendizados. E que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus, graças a Jesus.